Boa noite. Prepare-se para uma denúncia exclusiva e reveladora. Afinal, por que a TV Globo passou a semana agredindo a Rede Record e a Igreja Universal? O que está por trás desses ataques desesperados? Quais os reais interesses da Globo? Por que a emissora dedica tanto tempo a casos já encerrados e esclarecidos pela Justiça? Conheça agora os bastidores desses ataques de fúria. Informações que a Globo não noticiou. Repórter Record, agora. A Globo e sua histórica rede de influências. No epicentro do mais recente ataque à Record e à Igreja Universal, um promotor. Alô? O doutor Roberto Porto? É ele? O que, ou melhor, a quem exatamente o promotor promove? Mas como é que ele foi parar na mão justamente da TV Globo, naquela época? Olha, em relação a isso, eu já disse tudo que eu tinha para dizer. Quais são suas conexões? A suspeição anula o feito. A nebulosa chegada da Globo à maior cidade do país. Eles então procuraram a TV Globo e pediram que a TV Globo exibisse os documentos. A TV Globo não os atendeu. Como dois mortos podem assinar um documento? E esse terreno, se é público, por que está cercado pela Globo? Onde é que entra essa praça? Ó, dessa aqui não pode entrar, não. Essa não pode entrar, não, é particular. Ai, da Globo? Isso. Um império erguido sob a sombra de uma ditadura. A Globo, ela recebeu um certo apoio governamental para implantar a sua rede. E numa entrevista exclusiva, ninguém chuta cachorro morto, minha filha. O principal alvo da TV Globo. Deixa eu tirar os óculos, que assim vocês podem olhar olho no olho. Uma descoberta que pode revelar um escândalo. Você sabia que o promotor de justiça, Roberto Porto, principal autor das denúncias contra a Universal, já foi punido por ter beneficiado a Globo? O Ministério Público de São Paulo... A promotoria concluiu. Os promotores lembram na denúncia... Segundo a denúncia da promotoria... O Ministério Público e a Justiça... O Ministério Público do Estado de São Paulo foi a estrela do noticiário durante esta semana. Os promotores são os responsáveis pela denúncia que envolve o bispo Edir Macedo e outras 9 pessoas ligadas à Igreja Universal e à Rede Record. Mas afinal, quem são os promotores que assinam a denúncia? Podemos confiar que o trabalho foi feito com isenção? Como entender que acusações velhas e já esclarecidas pela Justiça, até mesmo arquivadas pelo Supremo Tribunal Federal, possam ter voltado à tona? O Ministério Público de São Paulo teria atuado fora de sua área de competência? O repórter Record mostra agora que o principal promotor a assinar as denúncias já foi punido no passado por uma acusação grave, ter favorecido a TV Globo. E uma revelação de bastidor, a ligação entre promotor e juiz, que pode colocar em dúvida a credibilidade da denúncia. Exclusivo! Você vai ver agora como é a vida do traficante Fernandinho Beiramar num presídio de segurança máxima em São Paulo. 9 de novembro de 2003. A TV Globo anuncia uma entrevista exclusiva com o traficante Fernandinho Beiramar, preso na penitenciária de segurança máxima de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. Nesse depoimento obtido pelo Fantástico, Beiramar revela como é a vida no RDD, o regime disciplinar diferenciado. A reportagem é anunciada com destaque, mas quem conversa com o traficante não é um jornalista. Aqui o lugar é horrível, Eu acho que o pior lugar que eu tive na minha vida é esse lugar aqui. As imagens não mostram, mas diante de Fernandinho Beiramar,
estão 2 promotores de justiça em missão oficial do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão e Combate ao Crime Organizado. Um deles é Roberto Porto, que assina a denúncia contra a Igreja Universal e a Rede Record. A gravação foi feita com uma câmera amadora levada pelos promotores. Eles disseram à direção do presídio que a gravação era parte de uma investigação e que ficaria nos arquivos do Ministério Público. Menos de 2 meses depois, a entrevista foi divulgada somente na TV Globo. Eu desejo o meu pior inimigo passar por que eu passar. O favorecimento à Globo virou escândalo. O portal Terra noticiou que a entrevista motivou a demissão dos promotores Roberto Porto e Márcio Sérgio Cristino, do GAECO. Eles, dizem a reportagem, que voltam a atuar nas varas criminais de origem, pediram o afastamento depois de levarem um puxão de orelhas do Procurador-Geral de Justiça, Luiz Antônio Marrei. Em outra reportagem, Marrei afirmou: a veiculação é indevida e inaceitável. O afastamento dos promotores foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 12 de novembro de 2003. Na época, Roberto Porto e o colega foram submetidos a uma investigação interna. Eles alegaram que as imagens foram enviadas à Globo por engano. Agora, mais uma vez, uma investigação conduzida pelo promotor Roberto Porto vai parar na tela da Globo. Depois de 2 anos de investigação, o Ministério Público... A denúncia contra Edir Macedo e outras 9 pessoas ligadas à Igreja Universal e à TV Record foi apresentada na semana passada, neste fórum, na 9ª Vara Criminal de São Paulo. E é aqui que um outro detalhe nos bastidores chama a atenção. A juíza auxiliar Patrícia Álvares Cruz, da mesma vara criminal, é ex-mulher do promotor Roberto Porto. Segundo fontes do próprio Ministério Público, eles não chegaram a se casar, mas viveram juntos há alguns anos, o que pode caracterizar legalmente a chamada relação estável. Ainda hoje, promotor e juíza têm uma relação cordial, com encontros em ocasiões sociais e até no fórum. Não foi a juíza, no entanto, quem recebeu a denúncia. Dias antes, ela teria pedido licença do cargo e o processo foi parar nas mãos de um juiz substituto. Mas algumas perguntas ficam no ar. Teria sido intencional o afastamento da juíza? O promotor pode ter sido parcial na condução da investigação? Se a denúncia do Ministério Público fosse encaminhada para outra vara criminal, correria o risco de ser rejeitada, já que as mesmas acusações tinham sido arquivadas pelo Supremo Tribunal Federal? Na noite de sexta-feira, ligamos para o promotor Roberto Porto. Ele assume o relacionamento que manteve com a juíza e responde à acusação de beneficiar a TV Globo. Alô? O doutor Roberto Porto? É ele? Roberto Porto, quem fala é Rodrigo Viana, sou aqui da TV Record de São Paulo. Como vai, Rodrigo? Tudo bom? Tudo bem com o senhor? Muito bom. Então, nós estamos fazendo aqui uma reportagem sobre essas denúncias aí que o Ministério Público apresentou contra a Igreja Universal. Sim. E gostaríamos de falar com o senhor. Se for sobre a denúncia, você sabe que nós não estamos falando até por uma... Alô? Oi, estou ouvindo. Oi, está horrível a ligação, não estou te ouvindo. Se for sobre o caso, sobre as denúncias, há uma determinação, mas uma recomendação da Procuradoria-Geral para nós não nos manifestarmos sobre o caso. Tá? Por quê? Uma questão de decisão nossa com a Procuradoria antes do caso, tá? Antes de ser interposta a denúncia. Tem alguma coisa a ver com o caso estar em segredo de justiça? Que eu saiba, o caso não está em segredo de justiça. O juiz não decretou segredo de justiça. Ah, não está em segredo de justiça, tá. Que eu saiba, eu tenho ciência do despacho do juiz e nele não há segredo de justiça, tá? Certo. Agora dependendo do assunto, se fugir disso, eu posso daí conversar com a Procuradoria-Geral e eventualmente manifestar. Aí vai depender do que você me disser, enfim. Não, tá relacionado, na verdade, doutor, está relacionado com o caso, mas diretamente sobre mas diretamente sobre os autos, sobre o que está nos autos, ou sobre
não são nem autos ainda, né? Sobre o que está na denúncia, né? São questões relativas à atuação do senhor mesmo. Entendi. Entendeu? Se você puder ser mais específico... Então eu vou... É assim, a primeira pergunta é como é que a denúncia vazou para a imprensa? Qual outra pergunta? A outra... Se ela procede, de que o senhor teria sido casado com a juíza que é justamente a titular da 9ª vara, onde foi apresentada a denúncia. Isso é verdade? Não, não fui casado. Mas teve uma relação próxima com ela? Qual a outra pergunta?